Olá, amigos, chegamos com mais um Talking DI aqui nas plataformas digitais do Diário do Iguaçu e nessa ocasião vamos falar com uma multicampeã das quadras, é um dos nomes fortes do esporte aqui de Chapecó, um atleta aí que conquistou muitos títulos e hoje podemos chamar de chapecoense, né? Já está aí há muitos anos morando aqui em Chapecó. Estou falando de Patrícia Moraes e Faria. Opa, alguém pode dizer, mas quem que é? Giga Paraná, né? A Giga, podemos dizer Giga de gigante, né? Pelas conquistas aí que construiu ao longo da carreira, né? Giga, goleira, ex-goleira, né? Agora da Female Futsal, né? Que é comandada pelo técnico Éder Popioski. A Female, que é um dos clubes mais tradicionais do futsal feminino do Brasil e do mundo, podemos dizer que é o mais tradicional, né, pelo tempo de estrada que está, pelas conquistas que teve e por continuar no cenário nacional. Bom, Giga, é um prazer tê-la aqui no estúdio do Diário do Iguaçu para falar da sua carreira, falar do seu momento, falar das histórias, porque você aí, né, construiu páginas bonitas dentro do esporte aqui de Chapecó. Rodrigo, obrigado pelo convite. Conversar sobre futsal é sempre muito gostoso, né? Esse momento diferente agora da minha vida, da minha carreira, ainda tentando me adaptar um pouco, sofrendo nos jogos, sofrendo bastante, às vezes lá de fora, mas todos são ciclos, fazem parte da história da gente. O que eu podia ter feito dentro de quadra pela Female por Chapecó, acredito que já foi feito, como diz, escrito, uma história muito bonita nesses 18 anos que tô para cá. E agora vamos traçar novos rumos, construir novas histórias por aí. Espero que elas sejam tão bonitas quanto as antigas. Por falar em história, vamos recordar, vamos refrescar a memória, né, das pessoas. Quando que você chegou aqui? Quanto tempo está em Chapecó? Como foi a sua vinda, né, lá atrás, né, lá em 2007, 2008? Como é que foi a sua vinda aqui para a Female Futsal? Então, na verdade, o meu primeiro contato com a Female Futsal foi em 2006. No começo do ano de 2006, eu vim, através da minha professora na cidade que eu morava, vim fazer um teste aqui. E naquele momento não fui aprovado. Eu fui dispensado, o Éder acabou me indicando pro time de Itajaí. Eles precisavam de uma goleira e eu peguei e fui para lá em 2006. Joguei jogos abertos por Itajaí, fiquei 2006, 2007 lá. No final de 2007 o Éder acabou ficando sem goleiro para as finais da Liga Nacional, final do ano. E me convidou para se eu queria vir jogar a Liga Nacional no final do ano para ele. Eu vim em 2007 e no ano de 2008 eu acabei me efetivando na equipe principal, aquele ano que também, como esse ano, a história se repetindo, né, foi um ano de reformulação, onde se foi apostado numa equipe muito jovem naquele ano. E basicamente toda sub-20, e eu fui uma das meninas que veio naquele ano pra cá, junto com Valéria, Célia, Vanessa e outras meninas que construíram mais uma vez uma história muito legal aqui. E daí são 18 anos, final de 2007 até hoje. Como tu falou antes, me considero chapecoense. De coração, a cidade me acolheu, me identifico muito com o pessoal daqui, trabalho há alguns anos já, então dificilmente sairia, acabando minha carreira esportiva, eu sairia de Chapecó, tenho uma identificação muito grande com a cidade. E você é do norte do Paraná, né? A cidade de Astorga, né? Isso. Fica ali na região, acho que entre Maringá, por ali, né? E como é que foi o teu início no futsal? O que te motivou a ser goleira no futsal? O início, lá na infância ainda. Muito na escola, né? Aula de educação física, acho que a galera da minha geração, se tu for perguntar, conversar com qualquer um, a história é praticamente a mesma. Todo mundo de cidade pequena, fazia esporte na escola, qualquer bola que jogasse se identificava, jogava vôlei, basquete, handebol, fazia tudo. E brincando com os meninos, às vezes na rua, como... Diferente de Chapecó, a gente tinha uma liberdade um pouquinho maior, né, para sair de casa. E isso acho que acabou ajudando bastante na formação, né? Então, quando morava em Astorga, morava na frente do ginásio municipal. Então, a minha babá praticamente era
o ginásio. Eu ia para a escola de manhã, meus pais saíam trabalhar, meus avós saíam trabalhar. Eu ficava no ginásio da hora que eles saíam até a hora que eles voltavam do serviço. Então, jogando de tudo, né? Mas sempre o que mais me identifiquei mesmo foi o futebol. Meu avô gostava muito de futebol, é o que pegava a bola dentro de casa e ficava brincando comigo. Então, acho que essa paixão surgiu desde tanto de família, quanto como eu fui criada dentro do meio esportivo mesmo, para não fazer outras coisas, não ficar em casa sozinha. Me juntava com o pessoal na cidade e ficava batendo bola no meio dos meninos. Bom, Giga, então teve, né, depois a tua vinda para a FEMALI. Foi ali no momento, claro, a FEMALI já tinha um nome forte em nível nacional, mas foi a partir da tua chegada e de outras atletas, até não, a gente cuida para não citar muito, porque de repente esquece, mas, por exemplo, a Vanessa, a Valéria, que você falou, era um grupo muito forte. A partir daquele momento, a FEMALI começou as suas maiores conquistas, né? Falar dessa ocasião, que foi no finalzinho ali da primeira década, né, desse século, né, e conquistas mundiais. Sim, acredito que o plano daquele ano era montar uma equipe muito forte sub-20 e jogamos a Taça Brasil em casa naquele ano, né? Ganhamos a Taça Brasil sub-20, que era, acredito, o principal objetivo do ano. Nos classificamos para a Taça Brasil adulta daquele ano, que naquela oportunidade, naquele momento ali, existia uma seletiva pré-Taça Brasil, que por regionalizado, então ganhamos a Regional Sul e fomos para a Taça Brasil adulta. Com o time sub-20 ficamos em terceiro, perdemos a semifinal para a Unifor de Fortaleza. E ficamos em segundo no campeonato estadual, com o Kinderman naquela ocasião, muito forte. Criciúma também, uma equipe muito forte, Blumenau, Jaraguá do Sul, se eu não me engano, naquela época, talvez tenha falado uma besteira, mas o estadual estava com poucas equipes, mas sempre foi de equipes muito tradicionais, né? E naquele ano conseguimos uma vitória sobre o Caçador, que não nos deu o título, mas que nos deu, assim, eu acredito que um gás muito, muito forte assim, para a equipe para seguir o ano. E fomos campeões da Liga Nacional naquele ano. Então, o primeiro título da Liga Nacional, com o time todo juvenil, só a Jaque naquele ano, que não era sub-20, mas tinha 21. Então, entra nessa leva de time jovem, né? Conseguimos ganhar de Caçadora final com 2 vitórias, uma vitória em casa e uma vitória, né, na casa delas. E a partir daí foi consolidado, acredito que o projeto daqueles anos vitoriosos ali até 2014, ganhando praticamente tudo, mas até 2017, 2018 ainda chegando em praticamente todas as finais, diminuindo talvez um pouco de título, mas sempre chegando, né? E acho que esse passo que foi dado naquele momento ali foi muito importante para a construção. E colocar o nome da FEMALI uma prateleira um pouquinho acima, porque já era um time muito conhecido, né? De competições nacionais dentro do estado, era um time muito forte, mas faltava essa casca um pouco assim, talvez, para esses títulos de renome nacional, e a gente conseguiu colocar o nome da FEMALI na história. No ano seguinte, primeira competição do ano, Taça Brasil de novo, ganhamos o bicampeonato de uma campanha assim, acredito que dificilmente vai ter outra campanha parecida, que foram 7 jogos, 7 vitórias, sem levar nenhum gol naquele momento. Conseguimos daí, acreditamos a nossa vaga para a Copa das Nações em Portugal em 2009, que foi o nosso primeiro título internacional naquele momento, e assim foi pontuar título por título, aí acho que vai bastante, né? Mas assim a gente começou a construção que muitos dizem que aquele time que era praticamente imbatível, né? Perdemos pouquíssimos jogos durante muitos anos e chegamos em todas as finais possíveis. E mais um passo para frente no ano de 2010, jogamos 13 competições no ano, ganhamos as 13. Com 2 derrotas no ano só. Então acho que isso ficou muito marcado para essa geração, assim, esse período, essa era que a gente teve. E eu vivi isso de dentro, era um time muito bom. Era absurdo, assim. Sim, e a experiência em Portugal, que os títulos da Copa das Nações, que à época, né, era considerado, né, o Mundial de Clubes de Futsal Feminino,
Como é que foi essa experiência? Foram 3 títulos, né? 3 títulos mundiais. 3 títulos, 2009, 10 e 11. 3 anos viajando para Portugal, uma competição organizada. Não, a gente trata como mundial, mas é não oficial, né? Mas a gente trata com muito carinho essa experiência, a viagem. Boa parte daquele grupo, no primeiro momento, nunca tinha saído do país. Então, a gente viveu aquilo ali tudo muito deslumbrado também, né? A cultura, jogamos com times da Rússia, do Irã, de Portugal, do Japão, assim, então tivemos contato com culturas extremamente diferentes da nossa e assim, ver o respeito que as pessoas de fora têm pelo esporte brasileiro. Talvez na época não existiam muitas competições a nível mundial de futsal feminino, nem muitas transmissões, não tinha esse contato também, né? E você chegar lá e você ver o respeito que você tem por ser brasileiro, o quanto as pessoas admiram. Uma situação muito legal assim que aconteceu lá, que o time do Japão chegou para essa primeira competição, cara, todas elas com um dicionário em português para poder chegar e se comunicar assim, e também fazia tudo que era do Brasil, cara, um chinelo que era do Brasil, todo mundo queria, porque era do Brasil. Então você tava ali por uma dimensão um pouco diferente do futebol, um pouco não, muito diferente do futebol, mas você estava representando um país, né? E isso foi muito legal, cara, bati um frio na barriga diferente. É uma experiência assim que eu tive a oportunidade de estar nas três competições, né, nos 3 anos, mas cada vez era uma experiência diferente, e você voltava de lá renovado, assim, uma visão diferente de você, uma visão diferente do esporte, e você via com o passar dos anos o quanto aquilo ia evoluindo, talvez você impactar de alguma forma outros países, outras meninas. Isso era muito legal. Legal, e teve também uma viagem, teve uma viagem para o Chile também, né? Que vocês fizeram, que foi uma verdadeira odisseia, acho que era a Libertadores, né? 2013. Foi. Porque vocês foram de ônibus, né? Fomos de ônibus. E tiveram que, na volta, fazer um trecho ainda, porque imagine, de ônibus até Santiago, né? Santiago. E ainda na volta tiveram que fazer um trecho maior por causa da cordilheira que estava fechada, né? Como é que foi essa viagem, que é uma viagem épica, isso é histórica, né? Cara, na ida, já sabíamos que ia ser uma viagem muito longa, mas, cara, gente que vive do esporte, todo mundo sabe que não tem luxo, né? Não tem essa coisa de viajar de avião, é muito recente, não é todo mundo também. Viaja, é ônibus, é van, a noite inteira viajando, e tem que se abraçar e ficar feliz com aquilo ali, não tem? O futsal e outras modalidades vivem uma realidade bem diferente do futebol, por exemplo. Com certeza. Né? Bem diferente do futebol. Muito distante, muito distante. Então, às vezes, a viagem aí de quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros que no futebol você faz de avião, tem que encarar de ônibus, né? Futsal, entre outras modalidades. Gostaria que falasse um pouquinho dos bastidores dessa viagem aí. Cara, paramos em Uruguaiana na ida, fazer um amistoso com o time lá que estava iniciando, fizemos um amistoso com o time lá, se não me engano, dormimos em Uruguaiana, depois seguimos viagem, tudo tranquilo, dentro do previsto. Acabando a competição, veio a notícia que a cordilheira fechou, deu um deslizamento. E a cordilheira estava fechada, que era onde a gente passava ali pelos Caracoles. Na região de Mendoza ali, né? Se eu não me engano, acredito que era essa. Aí o que faz? Tá interditado, não passa ninguém, nem vai, nem volta. Nós precisamos voltar. Não temos como ficar no Chile. O que vai fazer? Não temos como ficar no Chile, temos que voltar para nossa rotina aqui. Vamos, caminho alternativo. Caminho alternativo de 60 horas. Demos a volta no Chile, descemos para Argentina para conseguir voltar. Tiver que ir pro sul, mais pro sul aí. Tivemos que descer. E uma viagem que era de 24 horas se tornou
realmente uma odisseia de 60 horas de viagem, mas já um dia antes lá no Chile, já a água que já vinha para as torneiras do chuveiro já era água da cordilheira com gelo, então todos os chuveiros gelados, a gente para tomar banho já não água gelada, então e o medo de não conseguir passar, né? Às vezes não tem as notícias ali, tem que ir, assim como foi nos Jogos Abertos de 2008, puxando um pouquinho da história, quando deu a tragédia lá no litoral, vale, né? foi a mesma coisa. Tá tudo fechado, tem que ir. Foi mobilizado numa noite para amanhã toda a delegação de Chapecó para ir embora. E saímos, passamos ali, tivemos a notícia que depois de 2, 3 horas fechou tudo, ninguém passava, ninguém saía mais. Se a gente demora um pouquinho mais para sair dali, também não tinha ficado ilhado lá naquele momento. Mas sim, foi. A gente tira de letra, né? Tem que. Baralho, música, aí dorme, come, baralho de novo. Então você vai se adaptando às situações. A gente gostava bastante de jogar um baralhinho, então acaba distraindo. E deve ter vindo uma conquista, né? A época, sim, né? sim, Então, sim. então tinha o troféu Que para ficar ameniza, né? contemplando ali, né? E Giga, até eu tenho uma pergunta para ti, mas antes, você tem ideia? Tu perdeu as contas de repente ou não? Tá anotadinho ali quantos títulos tem na carreira, quantos títulos tem por Chapecó? Porque a gente falou da Copa das Nações, da Liga Nacional, Taça Brasil, estaduais, então nem se fala, JASC nem se fala, entre outras competições. Tu tem ideia quantos títulos você tem na carreira? Cara, chega com a Female, passam de 40. E com a seleção brasileira são 10. Entre seleção brasileira principal, 10 não, desculpa, são 12. Entre seleção principal e seleção universitária. São 4 mundiais universitários, 4 mundiais não oficiais, FIFA, né, que é o primeiro, vai ser esse ano. Mas são 6 mundiais com a seleção principal e 2 sul-americanos também com a seleção principal. E qual que é a sensação, Giga, de vestir a amarelinha? Qual que é a sensação? Porque você construiu, né, uma história na Female e em função disso foi convocada para a seleção brasileira, ficou um bom período, né, disputando competições ali. A sensação de representar o país. Vou te dizer que é um peso muito grande, tá? Colocar aquela camisa ali. E eu acho que a parte que mais talvez pese, vou dizer pra mim pelo menos, né? Era o hino. Quando você entrava assim, o hino e você com o hino brasileiro já é eu sou criado numa geração um pouco mais antiga, né? Que na escola a gente cantava todos os hinos todos os dias, né? E o hino nacional brasileiro, ele já é por si só uma coisa muito muito emocionante. Em qualquer lugar que você esteja, qualquer modalidade na arquibancada assistindo, ele já é por si só um momento muito imponente para todo brasileiro. E você tá dentro de quadra e tocar esse hino, você, cara, toca a camisa da seleção. Aquilo parece que tá realmente, para mim parecia que tinha o Brasil nas costas, assim. E aquilo ali só vai aliviar a hora que enrola a bola, não adianta. Então, dá nervoso, dá frio na barriga, a perna treme. Eu me emocionava bastante, senti que me segurar realmente para não chorar. Né? Eu já sou meio, as meninas falam que eu sou meio fracona mesmo pra essas coisas, eu choro por qualquer coisa. E aquele momento ali dava uma... Caramba, olha onde eu tô. Então, você estava representando outras atletas que queriam estar ali também, que tinham condições de estar ali, mas você era uma das escolhidas. Então, saía só o peso das costas mesmo, a hora que a bola rolava, que é onde a gente se sente à vontade, né? Não tem. E fora disso aí, e as pessoas, como eu falei, na viagem para Portugal, mesma coisa das viagens com a seleção, as pessoas às vezes não sabem quem você é, mas você é da seleção brasileira, então isso atrai olhares, você tem que
tem que fazer uma situação assim de dar atenção, porque as pessoas querem falar com você, querem chegar perto, querem tirar, por mais que não saibam quem você é, mas você é da seleção brasileira. E isso já, pro resto do mundo, isso já basta. Então, você representa muita coisa. Então, postura dentro e fora de quadra tem que ser 100% íntegras. Então, porque você está representando uma nação, né? Então, mas são momentos assim que, cara, a gente falando aqui, isso vem na minha cabeça. Passa um filme, né? Passa, com certeza. São momentos que vão ficar guardados com muito carinho na minha memória, na minha sala lá de troféus. Meu espacinho lá em casa tem algumas medalhas, algumas coisinhas ali. Eu tenho guardado com muito carinho. E o esporte ele proporciona muitas coisas, né? E você é uma atleta consagrada, né? Viveu grandes momentos, viveu momentos de dificuldades, tem esses perrengues e viagens, os bastidores, rendem muita história. Eu sempre pergunto para quem tem já uma história longa dentro do esporte, Giga, tu já pensou em daqui a pouco fazer um livro de histórias? Se você for fazer um livro, deve ter muita coisa aqui, situações pitorescas, situações inusitadas, situações cômicas. Eu acho que renderia um livro da Giga Paraná, né? Cara, dá pra fazer muita coisa. A gente brinca, já gravei alguns outros podcasts, sempre brinco antes, assim, chego antes, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre o que aconteceu dentro de quadra, a gente vai falar sobre a minha história, ou a gente vai contar a história de bastidor. Tem que... vou falar um pouquinho de tudo, a gente tem que ter 3, 4 horas, tranquilamente, pra poder contar tudo, porque é muita coisa. Eu passei... Cara, eu joguei tanto na FEMALI quanto na seleção. Eu joguei com as melhores jogadoras da história. Tirando uma ou duas ali, mas... poucas, assim. Mas eu joguei com as melhores. Então eu tive dentro de quadra com todas as melhores do futsal. Joguei muitos anos com o que pra mim é a melhor jogadora da história do futsal. Não vai ter outra, igual que a Jéssica. O que ela fazia dentro de quadra era absurdo, assim. Não conheço, não consigo ver outra. Vejo qualidades que a Jéssica tinha em 3, 4 atletas, assim, faziam com excelência, só que a Jéssica fazia tudo. Completa, assim. Qualquer pessoa que tu for falar da nossa geração, ou até que jogou com ela, vai dizer a mesma coisa pra você. Então, essas oportunidades, assim, que eu tive, mas aconteceram muitas coisas, tanto dentro de quadra. Eu e a Nega, a gente sempre brinca que nós vamos fazer um podcast nós dois, só pra sentar e convidar alguém pra chegar e contar a história. Sem falar de futsal, só falar de bastidor, que tem muita coisa, cara. Tem uma história que, de repente, pode contar, que tá tá na memória, o que essa, que tu se essa lembra? eu vou contar, porque sempre todo mundo lembra, eu conto também. Foi assim, uma burrice gigantesca da minha parte. Posso falar de mim, não posso falar dos outros, né? Mas que uma situação, né? Uma dessas viagens para Portugal, se eu não me engano, é de 2011. A gente vai, o Éder, sempre muito metódico e rígido, questão horário, local, tudo programado. Então ele já saiu daqui com tudo programado que a gente iria fazer, né? Em uma dessas de 2011, em vez de ir para São Paulo, fomos para pegar o voo em Porto Alegre. Aí, em vez de avião, como a gente ia para São Paulo, fomos de ônibus para Porto Alegre. Programada a viagem, íamos chegar praticamente quase que em cima da hora. Viagem internacional, você tem que chegar 1h30, quase 2 antes. Assim, íamos chegar quase 1 hora antes do voo, do embarque. Entramos no ônibus, estamos indo, conversa e risada. Cara, metade da viagem, pouco mais da metade da viagem. Se eu tô mexendo na minha bolsa pra pegar, não lembro se fui pegar alguma coisa pra comer. Tava eu, a Paca, a Amandinha, pessoal assim. Mexi na minha bolsa, olhei pra um lado, tirei tudo. Meu passaporte não tava na bolsa. Esqueci o passaporte, Chapecó. E agora? E agora? Vem aquela perguntinha. E agora? O que faz? Não é uma viagem sul-americana que você vai com a identidade. Uhum. Tinha que ir de passaporte. E aí? Aí eu comecei a chorar. Me desesperei. E como é que fala pro Éder que tinha esquecido o documento? Ai, daí comecei a chorar e a Paca, vai? Você é frouxa?
Você que errou, a consequência é tua. Vai lá e fala com ele. Fui, só dando uma cutucadinha no Éder. Éder, tu não vai acreditar no que aconteceu. O que foi? Já fechou a cara, olhou pra mim e falou assim, cara, esqueci meu passaporte. Ele respirou fundo, sério? Eu falei, sério. Aquilo já ficou vermelho, a cara de bravo, fechou a cara. Eu disse, e agora? Eu disse assim, sério, eu pensei, vou chegar em Porto Alegre, pegar um ônibus, voltar pra Chapecó, né? Vai me despachar. Cara, conseguiram na época ali com a Nívia, estava em Chapecó, foi, ligamos pra Nívia, Nívia foi lá, pegou meu documento, levou pro aeroporto. Cara, por milagre, na época, se eu não me engano, o avião do Chico, um dos patrocinadores, estava em Chapecó. Conseguiram fazer uma viagem para levar o meu passaporte de avião até Porto Alegre. Tiveram que acionar, no caso, um empresário Uber. que tinha Uber aéreo. Né? Graças a Deus. E me custou bem caro esse Uber aéreo. Tive que pagar depois o combustível do translado. Passei o ano inteiro pagando essa viagem mensalzinha. Assim. Cara, que... E uma outra situação também, nessa viagem, como eu falei antes, no primeiro ano que a gente foi, ninguém tinha saído do país, quase ninguém conhecia aeroporto, aquela loja, aquelas coisas. Cara, o Éder desceu. Gente, todo mundo junto, não é pra separar, não sei o quê, porque nós temos que chegar em Madrid, não pode se separar, nós temos que sair do aeroporto, pegar um trem no aeroporto, então não se separem. Tá bom. Descemos já em São Paulo. Vamos, pessoal. Já o Éder olhou pra trás, já tava cada um num canto olhando coisa. Mesma coisa em Madrid. Vamos, todo mundo olha pra trás, todo mundo parado, deslumbrado, olhando. Uma dispersão ali. Cara, a gente se distraía muito fácil. A gente em duplas e trios e se cutucava. Caramba, olha aquilo ali e parava. Isso, o Éder foi ficando bravo com a gente também. E vamos, eu falei pra ninguém se separar. Coisa assim que... momentos, cara, eu falo, o futsal me deu muita coisa que, cara, a gente não ia essas viagens nunca pra passear, a gente não vai fazer turismo, né, mas são coisas que se eu não jogasse, eu com certeza não teria na minha vida, né, mas tem muitas outras, assim. Eu consegui torcer o meu pé descendo do ônibus pra ir pra final do Mundial em 2014, quase rompi 2 ligamentos Mundial do tornozelo. da seleção? Seleção universitária. Desci, caí do ônibus, pisei em falso no meio fio, meu pé torceu, caí no chão, um calor desgraçado. Caí no chão, chiclete grudado nas minhas costas. Aquilo, a Tati olhou pra mim e ria escandalosamente, ficou uns 10 segundos assim parada, rindo de mim. Que quando é pra dar errado, dá errado mesmo. Cara, na hora o meu pé ficou, cara, 3 vezes maior. Não conseguia pisar no chão. Antes da final, descendo do ônibus pra ir pro vestiário. E aí? Eu queria jogar. Não consegue andar, Éder. E eu chorando de dor, eu pisava, chorava de dor. Ele, não, tu vai pro jogo. Não vai. Eu falei, não, eu vou. Eu quero jogar. Aí no vestiário, o fisioterapeuta fazendo uma botinha, um negócio ali. E nisso, sem contar que nessa viagem, daí o ônibus passava no hotel e levava a equipe pro ginásio, né? As 2 equipes estavam no mesmo ônibus. Então a seleção da Espanha me viu caindo, me matando no chão também, com o chiclete grudado nas costas. E o Éder, vai se você... Eu falei, vai pro aquecimento. Se tiver com dor, não joga. Cara, aquilo eu engoli o choro pra pisar. As meninas vinham pra mim, cara, tá bem? Não, tô bem. Vai jogar? Eu falei, vou. Não, você tem que jogar. Eu falei, vou. Deixa pra mim. Primeira bola do aquecimento de chute, a bola bate na ponta do meu pé. O pé já vira de novo. Aí aquilo veio, o choro aqui voltou. As meninas olhavam pra mim. Forte, fica forte. Eu fui pro jogo. Aí, graças a Deus, aguentei. Fiz uma baita de uma partida também. Campeão. Consegui fazer um bom jogo. Ganhamos de 4-1 aquela final. Mas depois também fiquei 3 semanas só com a Sinara. Tratando, porque a gente tinha jogo depois do final do campeonato estadual, se não me engano. Tinha que tratar as coisas assim que acontecem comigo, assim, que eu posso contar. Com as minhas coleguinhas eu vou preservá-las. Tá certo.
O que falar de Éder Popiolski na vida da Giga Paraná e na vida também da Patrícia, né? Porque tem a atleta e tem também a pessoa envolvida, né? Sim, né? O Éder foi o... Ele às vezes briga comigo que eu falo que ele é como se fosse um pai pra mim, né? Ele fala, mas a gente não tem tanta diferença de idade assim, não tem idade pra ser teu pai. Mas não tem idade, mas teve comportamentos, né? Não, o Éder foi uma pessoa que me abraçou, me ensinou muita coisa, assim, tanto dentro da modalidade, mas eu acho que muito mais fora, assim, questão de comportamentos, em respeito com o jogo, em respeito com as atletas, isso eu aprendi com ele. Cara, precisou falar só uma vez, questão de postura, com as atletas, com a arbitragem, acho que com o pessoal do jogo em geral, né? E foi um cara que me ajudou em bastidor ali, que tem muita coisa que aconteceu que às vezes já contei algumas histórias assim, mas foi o cara que me pegou assim quando comecei a ir pra seleção e traz às vezes um dinheirinho um pouquinho mais, quando subi do nível de salário. Foi o cara que me pegou e falou assim, ó, tá ganhando um pouquinho a mais agora, tu precisa guardar esse dinheiro. Tu gosta de andar de ônibus? Não. Gosta de depender dos outros? Não. Falei, então vamos lá e vamos comprar uma moto pra você. Foi o cara que pegou, me emprestou o dinheiro, ele e o Palito na época. O Palito tinha a moto jeans, você vai lá no Palito, conversa com ele, pega a moto, fala pra ele me ligar e tu paga assim pra mim. Aí, tu não precisou de outras coisas. Cara, sempre. Me considero da família, assim, tanto... ele, a Paca também, outra pessoa que desde 2009 também trato como da minha família, como se fosse uma mãe pra mim, uma pessoa que me cuidou também. Que são aquelas pessoas que, os dois, assim, acho que na minha vida, que sempre foram as pessoas que falaram pra mim tudo que eu não gostava de escutar, né? Então foram quem... Mas amigos servem pra isso também, né? Pra alertar, pra falar o que tem que ser feito, né? Porque pra dar a tapinha nas costas é muito tem fácil, muita gente, né? Aí tem muita gente. Então, eles realmente, sim, posso falar dos dois com muito carinho, assim, na minha trajetória esportiva, que se não fosse eles também, eu não teria alcançado as conquistas que eu alcancei. E talvez também não teria uma longevidade tão grande assim. Já pensei em desistir várias vezes. Então, Paca é uma pessoa que estava lá falando algumas verdades e para e pensa depois. Então, são pessoas que estão na minha vida, têm um carinho, um respeito e uma admiração muito grande por tudo que elas são e foram para mim, assim, né? Certo. Giga, a gente está encaminhando já a nossa conversa aqui. Você parou agora em 2024, no final, né? Como é que está a Giga hoje, ainda dentro do projeto da FEMALI? E na mesma pergunta, temos JASC em Chapecó em 2025, né? Você tem 36 para 37 anos, né? E poderemos ter aí a participação da Giga no JASC, até para ser daqui a pouco uma espécie aí de despedida em casa, né? E todo mundo sabe da tua competência, seria um reforço também, né, pro Éder. Tem um grupo que tá bem constituído, mas seria um momento interessante, né? Como é que está a Giga hoje e essa possibilidade de JASC daqui a pouco? Cara, hoje foi uma decisão muito difícil, assim, né? Talvez um pouco querendo, um pouco não querendo, mas são ciclos que se encerram. O projeto precisava de uma renovação também, então acredito que onde eu pudesse ajudar, talvez nesse momento, seria mais fora de quadra do que dentro de quadra. Então, hoje estou trabalhando com a equipe na comissão técnica. Dou treino para os goleiros e dou pitaco também, né? No meio do jogo, não me aguento ainda, passo nervoso fora, porque eu brinco assim, falo, gente, resolvam os problemas enquanto vocês estão dentro da quadra, porque lá fora é muito difícil, a gente não tem o que fazer, a gente só olha. Então quem tem a oportunidade de resolver problema dentro da quadra, se dedica para resolver, porque é muito mais fácil. E é muito mais gostoso também. E
trabalho já há algum tempo com treinamento personalizado, né? Sou formado também, como falei antes, graças ao futsal, consegui me formar no Chapecó. Educação física? Sou formado em educação física. Já tem um bom tempo já. E já trabalho faz um bom tempo também, em paralelo, tinha com a vida de atleta, com treinamento específico de goleiro, personal trainer também. Agora me dedicando um pouco mais nessa área, né? Tenho meus meninos que treinam comigo já há um bom tempo. Gosto muito de fazer. Isso aí é a minha paixão, né? Conseguir ver... todos eles começam muito novos comigo e ver a evolução deles, assim. Tenho 2, 3 meninos que estão na Chapecoense hoje que já treinaram. Que legal. Treinaram que comigo. legal. Então, isso é muito legal. Você vê onde as pessoas podem alcançar e você ter feito parte da história delas um pouquinho, pelo menos, ali, é muito gratificante, que eu acho que é o que move o professor, né? Então, trabalho com isso. Então, dediquei a minha vida a estar debaixo das traves e hoje tentando passar um pouquinho do meu conhecimento e aquilo que eu vivi para a nova geração, né? Vamos ver até onde que a gente consegue chegar aí. Cara, e os Jogos Abertos já sabíamos que ia ser em Chapecó, né? Temos algumas conversas ali, acredito que talvez possa pintar sim. Aí vai depender do Éder me querer no grupo e talvez no que eu puder contribuir, né? Se eu puder ajudar ainda de alguma forma dentro de quadra, eu acredito que eu vou estar provavelmente à disposição, sim. Legal. E até quero aproveitar, até vou falar na câmera ali, já fica um alerta aí para o nosso amigo Lorenzo aí, que comanda a nave aqui do Diário do Iguaçu. O JASC, né, vão ser em novembro, e por aquilo que a gente tem de informação da própria prefeitura, a Arena Cláudio Brito, que fica no Belvedere, né, a Arena Chapecó, vai estar à disposição, vai estar pronta para os jogos, né? Claro, tem toda uma estrutura maior, vai ter CEIN, isso aí vai ficar provavelmente para depois, mas a parte de quadra, de arquibancada para o público, a informação que a gente tem vai estar ok aí para o JASC. Então daqui a pouco a organização do JASC pode fazer, que sempre faz isso, né? Dividir as modalidades, começa com o futsal feminino ou começa com o futsal masculino, mas fazer períodos diferentes nas duas modalidades, para que tanto a FEMALI quanto a Chapecoense Futsal, que representa no futsal masculino, possam jogar na arena, porque daí seria o coroamento aí para a Giga, né, encerrar a carreira, né, na Arena Nova aqui em Chapecó, e para a FEMALI como um todo também seria exuberante, assim como para o futsal masculino também. Então fica a dica, né? Fica a dica. E quem sabe a Giga Paraná jogando aí na Arena Nova aqui em Chapecó, que vai ser um espetáculo. Acho que seria muito legal, né? Inaugurar um espaço gigantesco desse em Chapecó, que já merece faz um bom tempo ter uma arena dessas, e a Jogos Abertos em casa. Daí eu tive a oportunidade de jogar o de 2009, foi um momento maravilhoso. O ginásio todo dia lotado, a gente tem as imagens da final, acho que combinou com tudo certo naquele momento ali. A gente jogava no ginásio da Aurora e, cara, ganhamos de 8-0 a final de Caçador. O jogo... eu brinco com as meninas, aquele jogo eu não precisei fazer nada. Só fiquei assistindo de camarote dentro de casa, deu tudo certo. E ginásio socado de gente, entupido de gente. Naquele momento foi a entrega dos troféus. Foi o encerramento, né? Encerramento foi do JASC. O governador estava no ginásio naquele momento, o prefeito. Então foi um momento muito, muito legal, assim, acho que ficou marcado na história da FEMALI. E o torcedor que foi naquele momento lá, eu tenho certeza que voltou depois, viu um espetáculo. E que Chapecó vive o esporte, né? A gente assiste os jogos do vôlei, eu acompanho, vôlei feminino principalmente ali, vôlei masculino, futsal masculino, que são acho que as modalidades que eu tenho um pouco mais de proximidade. E você vai nos jogos de ginásio lotado, a galera aqui em Chapecó, a comunidade abraça e torce até o último minuto, né? Então a gente espera, pensando já nos Jogos Abertos lá na frente, que
que isso realmente aconteça e que a comunidade vai, tenho certeza que vai abraçar, como foi em 2009, e fazer um espetáculo gigantesco, digno do que os Jogos Abertos merece e digno do que a cidade de Chapecó sempre fez, né? Legal, legal. Giga, muito obrigado, tá? Pela disponibilidade, pela participação, por ter vindo aqui para nós. Aqui é uma alegria imensa. Com certeza vamos voltar a conversar, de repente, um podcast só de bastidores, né? Então, mais uma vez, aí, muito obrigado aí por ter vindo aqui ao Diário do Iguaçu. Eu que agradeço. Eu falei, falar de futsal é sempre muito legal, então acho que isso que confunde um pouco com a minha vida, falar de futsal, falar de Femalha, eu acho que isso ainda está muito interligado, né? É tudo que eu vivi aqui, mas eu fico muito feliz de ter construído uma história legal dentro da cidade, onde a gente sai, a galera conhece, sabe, às vezes não sabia nem que estava jogando ainda, mas lembra daquele grupo antigo, e às vezes todo mundo fala assim, o mais legal é como você é fora de quadra. Eu acho que isso não tem preço. E nesse momento, agora que eu tô vivendo, eu recebi muitas mensagens desse tipo, assim, cara, tu um goleiro excepcional, mas o que você é fora de quadra vale tudo. Então isso, eu acho que isso faz tudo valer a pena. Não é títulos, não é troféu que tá lá, mas o que a gente constrói fora de quadra, o respeito que a gente construiu com as pessoas, com a cidade. E eu acho que isso realmente, acho que dá para dizer que valeu tudo a pena. Então eu acho que eu fiz tudo do jeito certo. Se fosse voltar, talvez faria pouquíssima coisa diferente. Então eu agradeço o espaço, a gente poder falar. Espero que a gente se reúna outras vezes, falar um pouquinho mais, falar umas resenhas de bastidores, sempre sem citar nomes. Mas é muito legal, obrigado pelo espaço, que a gente se vê muitas vezes por aí ainda. Tá certo, muito bem. Então essa foi a conversa com a ex-goleira Giga, goleira ainda, porque acho que de repente vai jogar no JASC, né? Mas enfim, né? Foi uma conversa bacana sobre futsal, sobre esporte, e espero aí que todos gostem, e a gente vai voltar, né, com mais edições aí do Talking DI para falar de esporte. Valeu, amigos, forte abraço.